infância na reencarnação, né? Começar com essa frase que eu acho interessante para nos ver, né? Para nos ver dentro da infância, que é: onde está a sua infância? Resgate-a e terás a medida exata do trabalho que deve ser feito para educar. E aqui, essa frase, ela não está apenas no âmbito da educação, no sentido professor-aluno, mas de pai, filho, de amigo para amigo, de confrade para confrade, porque todos nós ensinamos e aprendemos em todo momento, né? A todo momento, inclusive agora. Talvez eu esteja ensinando um pouquinho, mas com certeza eu esteja nesse momento aprendendo muito mais, né? Porque quem mais aprende é aquele que se volta a fazer algo, porque ele tem que correr para superar suas limitações. E é nessa busca de superação de limitações que aprendemos cada vez mais. Então, nos colocarmos no lugar das crianças. Por quê? Porque talvez lembremos como a criança se sente, porque nos sentíamos quando éramos crianças, né? Tudo é diferente. O cheiro é mais cheiroso. A cor é mais colorida, o sabor é mais saboroso, tudo é mais, tudo é melhor, tudo é fantasioso, tudo é além do que realmente está ali. E talvez até seja exatamente a medida das coisas, mas talvez nós seja o contrário. Nós, enquanto adultos, nos coloquemos no sentido de diminuir aquilo que realmente existe, né? Quando a criança tem um pai, ele tem um super-herói, né? E nós, quando ficamos adultos, quando temos um pai, nós temos um velhote que está dando problema. Será que o pai deixou de ser pai? Ou nós nos colocamos nessa situação de não mais como éramos quando crianças? Achar dificuldade, procurar os problemas. E talvez, se não tivermos antenados com essa frase que está aí exposta, realmente falhemos, porque possamos estar colocando, né, nas crianças os nossos problemas, as nossas limitações, o nosso pessimismo, a nossa falta de vontade de ver o futuro como ele deve ser, como ele deve vir, né? E nós vemos muitas vezes dificuldades. Então vamos lá, 383 do Livro dos Espíritos. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Porque todos nós tivemos que passar pelo estado de infância. Porque todas as crianças têm que passar, todos os espíritos devem passar pelo estado de infância quando reencarnam. Porque não é como um carro que a gente vai, compra feito, está pronto. Não é? Seria mais fácil. Porque não é como um sapato. A gente traz da sapataria e já está pronto para usar. Não precisa esperar se maturar, ficar mais de acordo com o nosso pé. Nada, já traz pronto. Porque não é assim. Será que na verdade seria bom se fosse assim? Claro que não, né? E eu diria, e todos nós sabemos, é só uma lembrança, que na verdade ninguém está pronto. Nem a criança e nem nós adultos, porque talvez fiquemos prontos com a perfeição. Eu disse talvez porque minha imperfeição não me deixa ver o que há além disso daí. Seria como compreender Deus. O que é Deus? Então não estamos prontos. E por que nós ficamos então querendo criar situação em que não queremos mais aprender? Isso eu já sei. Você que não sabe, eu sei mais que você. Em verdade, nós não sabemos de nada ainda. Sabemos muito pouco, lembrando Sócrates. O que sei é uma gota. O que desconheço é um oceano. Qual é a resposta? O espírito encarnado, para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Então, é para se aperfeiçoar, né? E nós sabemos que quando todos nós reencarnamos, nós trazemos ainda alguma coisa da encarnação passada, né? Até certo tempo. Mas será que seria interessante que nós trouxéssemos tudo em lembrança?
trouxéssemos tudo que fomos no passado, será que nós estaremos prontos para nos melhorar no dia a dia, na vivência que temos? É uma pergunta que fica no ar, porque realmente ela não deve ser respondida, ela deve ficar na nossa cabeça, né? Martelando, porque nós até poderíamos pensar, seria interessante, né? Eu traria toda a lembrança do que eu fui, só que imagine o que eu fui. Se eu já me surpreendo com as coisas que eu faço agora, de há pouco tempo, no sentido negativo, por que eu respondi tão mal? Por que eu pisei no pé daquela pessoa? E aquilo me magoa, aquilo me deixa mal. Imagine se lembrássemos de tudo de mal que já fizemos em encarnações passadas. É porque certamente nós temos também coisas boas, porém, talvez tenhamos muito mais coisas ruins. Se não fosse assim, certamente nós não estaríamos precisando reencarnar tantas vezes, né? Basta fazermos uma experiência no dia a dia, né? Hoje mesmo, poderíamos pensar assim, o que foi que eu fiz de bom hoje? Deixa eu me lembrar. Não lembro. Saí de casa. Agora, o que foi que eu fiz de mal hoje? Aí eu poderia dizer, não, tanta coisa não, mas já pensei tanta coisa mal, né? Tanta coisa má, tanta coisa ruim. Já fui abrupto hoje, já respondi mal hoje, né? De forma não educada hoje, né? Então, tira por aí. É uma experiência que a gente deve levar em conta, para a gente não ficar nesse pensamento de que, para que reencarnação? Será que reencarnação existe mesmo? Né? Claro que existe. Tanto é que, na verdade, tem uma experiência interessante para lembrar desse aspecto. Dianete Guimarães Andrade. Ela fala que, sobre o ciclo da reencarnação, que só completa-se esse primeiro ciclo, ele vai falar disso também, com os 7 anos de idade, né? A encarnação começa lá no embrião, né? E vai se efetivar, se consolidar com 7 anos de idade. E tem uma coisa interessante que ela lembra, é que até os 4 anos de idade, se um espírito, se a criança desencarnar, ela diz que no mundo espiritual, ela vai se apresentar como adulto, como ela foi na encarnação passada. Esses 4 anos é relativo, pode ser a depender do espírito, um pouco antes ou um pouco depois. E se reencarnar com mais de 4 anos de idade, a depender de cada espírito também, ela vai chegar lá como criança. Por quê? Porque até os 4 anos de idade ainda está tendo a reprodução dos neurônios, né? Está em grande multiplicação, em grande quantidade. Depois disso é que o cérebro já estaria praticamente formado, né? E aí, claro que o cérebro, o aparelho já estando formado, essa parte da personalidade já estaria enraizada. Então, ao desencarnar, a partir dos 4, 5 anos de idade, esse espírito se apresentará lá como adulto. Aliás, como criança. Antes, como adulto. E eu fiquei pensando sobre isso. Isso não seria uma prova, né, interessante sobre a questão da ciência com a espiritualidade? E outra coisa que ela me chamou mais atenção ainda, ela diz que no ventre a criança sente as impressões da mãe. Se o irmãozinho falar com aquele espírito que está ali no útero, ele pode até reagir, né, ao carinho do irmãozinho, da mãe, do pai. E ela diz, quem é que está se manifestando então? É o espírito ou é o corpo? Já que ainda não tem cérebro. E o que está sendo formado é de tal maneira, ainda tão embrionária, entre aspas, que não teria condição de reconhecer. Então, de onde vem aquela manifestação? Parte de quem? Do corpo ou do espírito? Isso prova a existência, né, tanto da espiritualidade, do espírito, como da encarnação. Já estamos falando aqui de nascimento, né? E de algo que vem, de alguém que vem nesse nascimento de outrora. Então, dando continuidade,
A pergunta 379 diz: o espírito que habita no corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Coloquei essa imagem aí e talvez ela até já responda. Nós sabemos que temos adultos, como falamos muitas vezes, né? Crianças, né? Assim, no sentido infantil, né? Do comportamento. Como ao contrário, tantas crianças que têm um comportamento bem adulto, né? Também a Nete lembra do filho dela, que até os 5 anos de idade, ele queria, porque queria uma roupa que se fala formal, né? Terno, gravata, paletó. Né? E ela não queria dar, mas a mãe dela deu, a avó do menino deu essa roupa. E ela ficou se perguntando, na casa dela não havia nenhuma conversa sobre isso, sobre roupas formais, ainda mais para criança. E ele vestia essa roupa. Queria sair, as outras crianças saíam de short, as meninas vestidinho, e esse filho dela, que só queria vestir a roupa formal, né? O terno e a gravata. Saía todo oficial, todo bonitinho, né? E ela se perguntava, mas nós nunca ensinamos isso. De onde veio essa ideia? E ele reclamou uma vez com ela. A senhora não sabe colocar a mesa direito? Ela disse: meu filho, como? Mas por quê? Aqui só tem um copo. Mas deveria ser quantos? Ele disse: 3. Um para a água, um para o suco e um para o vinho. Mas vinho, ele nunca viu vinho na vida, né? Não tinha vinho na casa dela. Mas ele tinha aquilo, né, com ele. Certamente, qual é a resposta para condizer com essa pergunta? De onde ele tirou isso? Qual seria a resposta? Se não uma encarnação passada. E como ela explica, até os 4 anos, ele já estava com 5 anos, então já estava com o cérebro consolidado, né? Então, a partir dos 5 anos, ele deixou de usar e passou a só querer apenas roupa de criança. Ela disse: hoje ele tem 17. Como a palestra foi em 2016, ele já vai com 19 anos agora, né? E ele irritam a ele quando falam dessa história. Ele não quer nem saber mais de roupa formal, porque agora ele já absorveu essa nova existência, a atual existência. Até os 4 anos ele estava ainda com as emanações, com os resquícios da encarnação passada. A gente sabe que muitas vezes as crianças até os 7 anos mesmo falam coisas que não podem ter explicação. O caso do sobrinho, né, de Suzy, que viu como foi Suzy que ele falou ele disse: mas eu estou me lembrando que quando eu era grande, Rafael, quando eu era grande eu fiz tal coisa, né? Como, meu filho, se você é criança? Eu me lembrei que quando eu era grande, olha, se não é uma lembrança, pode ser delírio, pode ser invenção, pode ser fantasia, claro, mas também pode ser uma reminiscência, pode ser algo, né? Então, a espiritualidade nos explica isso, né? A resposta: pode até ser mais, se progrediu mais. São apenas órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age em razão do instrumento com que pode se manifestar. Então, se a criança não tem ainda aquele jeito, né, digamos, completo de falar as coisas como devem ser, é porque o aparelho, os equipamentos, entre aspas, o cérebro, o corpo no geral, não está pronto, né? Mas em espírito pode ser bem mais velho, bem mais maduro, né, do que nós, já que nós outros que passamos dos 15 anos. A questão 380. Numa criança de tenra idade, ou seja, muito pequena, o espírito, exceto pelo obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? A gente já até imagina qual é a resposta, mas nada melhor do que no nosso querido livro dos Espíritos, né? Quando os Espíritos dizem: quando é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam lhes dar toda a intuição de um adulto. E continua, né?
A inteligência tem a inteligência bastante limitada, enquanto a idade faz amadurecer sua razão. Ela somente se dissipa gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. A gente acabou de falar, né? Mas aí o livro dos Espíritos realmente fecha essa questão. Mas observem essa imagem e vejam que interessante. Ali é um monumento. Um monumento possivelmente de bronze, né? Aqueles coelhos não são coelhos, né? São figuras, né? Mas a criança quer ajudar o coelho que está na imagem, que está embaixo. Os outros coelhos puxam o coelho que está embaixo. E a criança vai lá e quer empurrar ele porque quer ajudar. Então essa imagem nos traz essa ideia, né, de que as novas existências que nós tivemos e teremos, todos nós, são necessárias para que possamos desenvolver cada vez mais, talvez sempre uma vez mais, essa ideia da benevolência. É como se fosse uma argila em que precisamos amolecer novamente e moldar aquilo que fizemos e que não foi tão bem, né? Assim, puxando agora para a questão mais de fato, digamos que tenhamos sido bons, mas não tão bons. Digamos que nas encarnações passadas tenhamos criado filhos, mas não tão bem. E digamos que tenhamos feito coisas nada louváveis. E agora precisamos rever tudo isso. E outra situação. Aprendemos o que era necessário para o nosso avanço moral e intelectual. Conhecimento tanto empírico como acadêmico, a questão do amor, no sentido moral, o amor, a fraternidade, a benevolência. Mas não foi suficiente. Falta ainda muita coisa. E aí é preciso ouvir novamente. Refazer. Talvez o refazer consigamos fazer um pouco melhor. E aí já seria uma justificativa, porque precisamos reencarnarmos. E também por seus pais, não só pelas crianças, também pelos pais. Porque se a criança ela precisa repetir tudo aquilo, todas as lições, para fazer ainda melhor, né? Da próxima vez, nessa e na próxima, também com o pai. O pai, mesmo tendo um corpo nada infantil, mas possamos ser espíritos infantis, pais infantis, e precisamos amadurecer a condição de pai, né? No sentido da compreensão, da benevolência, da tolerância. E quantas vezes nós, como pais, erramos? Eu vi de um parente meu, se um filho meu fizer tal coisa, eu expulso de casa. Mas isso que você está dizendo que se ele fizesse, você expulsaria? É tão pequeno. Mas comigo é assim. Olha, é um pensamento ainda infantil de pai. Deixa de ser pai porque o filho ou a filha fez tal coisa, ou faria tal coisa. O medo dele é tão grande que nem fez, já estava dizendo, se fizer, eu farei tal coisa. É como se dissesse, eu deixarei de amar, para mim já morreu. Olha, que pensamento ainda não condizente com a ideia de paternidade. Então, é só um exemplo do que realmente, como realmente a ideia, aliás, a realidade da reencarnação é necessária para os filhos, para os pais, para todos nós, né? E vamos aqui traçar rapidamente o perfil psicológico, né, dessas crianças, né, desses seres ainda, todos nós, na verdade, ainda carentes de reencarnação. Flutuação da vontade, por razão do tempo, vamos falar de alguns ao mesmo tempo para não demorar muito. Falta de persistência em seus procedimentos, mutabilidade no seu julgamento moral, vacilação dos seus desejos, inquietação da sua mente, alternância dos objetivos, crise de identidade e tem algo aqui bem positivo, respostas altamente positivas ao esforço da educação.
Vamos falar rapidamente desses aqui, porque o que nos interessa mais é o que vem a partir disso daí. Primeiro é a flutuação da vontade. Tem uma hora que tudo que interessa é aquilo. Aí depois já não interessa mais. É aquele brinquedo que ou tem ou o mundo se acaba e quando tem, só é abrir da caixa, brincou um pouquinho e não interessa mais, né? Ou então é o contrário, né? De repente não quer e depois passa a querer, então a vontade oscila, né? Como oscila outras situações, né? A falta de persistência, aí a gente até se aborrece porque quer que a criança pense como nós, né? Você tem que ser persistente e tal, mas é natural dela a não persistência. A gente que é professor e pai sabe muito bem, tanto como professor como pai, né? Muito mais do que os que não são pais e professores, porque uma coisa é você observar os filhos dos outros, a outra é o próprio filho, porque sendo o próprio você tende a ser muito mais, a não enxergar muito mais aquilo que é na cara, né? E enxerga mais nos filhos dos outros, né? Do que nos próprios. Então a gente acaba indo por esse lado. Vacilação dos desejos. Quantas vezes, ainda mais quando chega na pré-adolescência e na adolescência, a questão do relacionamento com o parceiro ou a parceira, né? Então é o fim do mundo se aquilo der errado, se aquele relacionamento der errado. Para eles, aquilo é um fim do mundo. Às vezes até, se não tiver muito cuidado, faz besteiras, né? Foge de casa, ou até muitos tentam suicídio, porque para ele, naquele momento, aquilo é tudo, e basta encontrar outra pessoa, basta mudar o tempo para mudar de ideia, o tempo curtíssimo para mudar de ideia, e aí já aquilo não significou mais nada. Então observemos que são oscilações de todo jeito, né? Eu estou falando aqui aquilo que a gente lembra, a gente vê mais na cara todo dia, no filho, nos alunos, nos sobrinhos. Inquietação de sua mente, alternância de objetivos, crise de identidade, é outro item que merece um comentário. Por quê? Porque se está, como falamos, se veio da encarnação passada, ainda até os 7 anos, 4 fortemente, de 4 aos 7 mais fracamente, mas ainda traz reminiscência, que são lembranças, né? Desejos, inclinações e tudo mais que a gente aqui poderia citar, daquilo que foi, do ser que foi, do personagem que representou na peça passada. E agora vem um novo personagem, é o eu novo, né? Essa nova existência. E aí essa busca pela atual identidade. Então fica uma inquietação entre o que deseja, a inclinação que tem do que foi, com aquilo que ele deseja ser. Então há uma inquietação muito grande, uma busca enorme pela identidade. E aqui a gente fala identidade no sentido de psicológico, identidade psicológica, identidade cultural, identidade no todo, que a gente possa imaginar, como se identifica. Às vezes até na questão da sexualidade também. É outro problema se a gente não tiver, digamos, sabedoria para aceitar e conduzir do jeito que a natureza lhe diz. Há o caso em que eu vi recentemente de uma, e era espírita a mãe, e que o filho logo cedo apresentou a identificação com o sexo do mesmo sexo, né? E a mãe não aceitava de jeito algum. E houve muitos atritos. O filho foi morar morar sozinho, foi morar longe, porque a família realmente não aceitava. E depois de muito tempo, espírita, frequentava a casa espírita, e depois de muito tempo mandou uma carta lindíssima para a mãe e falou: ainda bem que eu fui ao centro espírita, ainda bem que a senhora me disse isso, mas seria muito melhor se a senhora tivesse me entendido desde cedo, ter evitado tanto sofrimento. E hoje são grandes amigos, hoje são mãe e filho, né? Aquela frase, né? O filho já está casado com outro homem e ela já aceita numa boa, mas por que tanto sofrimento que poderia ter sido evitado?
né? Às vezes nós temos que ter um pouco de sabedoria para aceitar aquilo que não pode ser mudado. E vem aquela pergunta: e por que deveria ser mudado? Quem deve mudar, se for para mudar, se quiser mudar, é a própria pessoa, porque a identidade é dela, não é minha, nem sua, nem do pai, nem da mãe, nem do amigo. Então não temos que aceitar, porque quem tem que aceitar é a pessoa, não é a gente. Assim, eu não aceito. E quem sou eu para não aceitar? Não é? A vida é dela. Eu só tenho que conviver. Se for feito, do jeito que ela quiser que for, como se identificar. E lembrando também, pessoal, que nessa questão, não sei por que eu estou falando isso, talvez precise, que não estava previsto no programa, mas a gente às vezes vem à tona e a gente fala, a gente esquece de que nós somos espíritos. Nós não somos homem e nem mulher. Nós somos espíritos que precisamos vir como homem e como mulher. E digamos que eu tenha sido mulher em inúmeras encarnações passadas, e agora eu precisei vir como homem. E se eu me vejo agora no corpo de homem, mas se como espírito eu me identifico como do sexo feminino, é bom parar o contrário, né? Muitas vezes também o contrário, né? Habitou corpos masculinos por tantas vezes, e agora vem no outro, e aí não se identifica. Isso é perfeitamente normal, e nós como espíritas sabemos disso, e porque nós ignoramos tal qual os outros, que não têm esse conhecimento espírita das reencarnações, dos processos reencarnatórios. Nós espíritas não temos direito de ter preconceito. E nem teria por que ter preconceito, né? Nem teria por que ter direito algum. E aí, por que tudo isso acontece? Está justamente nessa imagem. A gente pergunta: você é imaturo? Aí nós falamos, claro que não, né? Mas respondemos o que não somos imaturos com um desenho infantil. Essa imagem representa, na verdade, uma alusão como nós somos no dia a dia. Você é imaturo, Oswaldo? Não. Mas de repente alguém diz que não gosta da minha cabeleira. Eu vou ficar muito chateado, porque ele disse que não gosta, né, do jeito que eu sou, que eu deveria ser cabeludo. Mas eu não sou, por que eu vou me irritar? Né? Como o aluno chega para o professor e disse: você é um careca. Aí ele parou e riu e disse: mas eu sou careca, por que eu vou me irritar? Mas nós somos tão imaturos que nos irritamos e brigamos por coisas desse tipo. Né? Eu não gostei disso aqui que você fez, eu não gostei da maneira que você falou. Aí pronto, é motivo, né, para a gente ficar inimigos. E a gente está falando aqui de irmãos, não é? Ninguém está falando aqui de pessoas que já se dão, né, já têm atritos. Não, a gente está falando da própria família, né? Irmão consanguíneo, irmão do centro espírita, colega de trabalho, e acontece isso, a gente está o tempo todo se arranhando por besteira, se representa justamente isso daqui. Você é imaturo? Não, mas eu desenhei o meu não com uma casinha, com uma arvorezinha bem infantil, representa justamente a infantilidade que está lá no livro dos Espíritos. A quase totalidade dos Espíritos que constituem a atual humanidade está na adolescência espiritual. Resumindo, aqui a maioria de nós somos adolescentes espiritualmente. Começar por mim. Já começa por quem fala. Olha os 4 dedos aqui, importante. Então, na verdade, nós somos imaturos. Então, aí alguém poderia dizer: eu não sou imaturo. E a gente poderia dizer: legal, parabéns, né? Mas hoje mesmo, vamos longe. Quando alguém pisou no teu pé sem ver, você xingou essa pessoa, você se irritou, ou pelo menos mentalmente não mandou para aquele lugar. Não, pisou, mas eu desejei uma boa viagem. Então você realmente provou que não é imaturo, né? Mas nós somos, a grande maioria de nós somos imaturos. As funções reencarnatórias, por que existem? Quais são as funções da reencarnação? A primeira está no Livro dos Espíritos, questão 183.
são a 133, 382, 385, que respondem sobre as funções da reencarnação. A primeira função, a função transitória. Porque estamos, em suma, todos nós estamos em transição. E o espírito reencarnante tem a infância como transição. É aquele momento que acabamos de falar. Vem de uma, saiu, foi o mundo espiritual, reencarnou. Então precisa desse momento de infância justamente para não ter o peso terrível, né, da vida material, das questões materiais, das cobranças, né, para poder se firmar no sentido de identidade, para poder, daí em diante, agora exercer, quando adulto, exercer esse novo personagem, nessa novela chamada vida. E porque, imagine que é um transtorno, então precisa desse momento de transição. A outra função é do repouso, desde o útero até sair para a vida, né? Até Salvinho, quando mandamos os filhos para outra cidade para estudar em Aracaju ou para estudar em Salvador, na Judéia. Então, aí, até esse momento que estava conosco, era um momento de repouso, e eles vão lembrar disso para sempre, né, Deus? Poxa, quando eu estava em casa, a vida era boa. Como era boa. Estava bem, agora eu tenho que fazer compras, agora eu tenho que ir para a faculdade. Denivaldo está olhando para mim também, né, Denivaldo, lembrando dos seus. Na verdade, esse momento de repouso, né? Por quê? Porque passamos por, desde a encarnação passada, houve desencarne, houve o mundo espiritual, houve o encarne, houve o nascimento, e o nascimento é violento, muito violento, apesar de necessário e lindo, mas é violento, né? Quem pariu sabe que é violento, não é? Às vezes o menino sai fisicamente machucado, e realmente é um susto, claro que ali ele é preservado, né? Mas é um susto, sim. E também, daí em diante, né? Aí depois, como começa a se entender como agora espírito, né? É que vai passar por esse repouso até sair de casa. A terceira função é ocultamento. Ocultamento do quê? Dessas más tendências. Aquele menininho ali está olhando de um jeito que me parece que não é bondoso, né? Que está como se dissesse, eu não sou essa criancinha linda, inocente que eu pareço ser, né? Na verdade, passamos por essa fase da infância mascarando as nossas más tendências. É preciso, porque se não fosse assim, se lembrassemos, se eles já mostrassem o que foram, como realmente são, talvez não tivéssemos tanta paciência, tanto amor, porque eles são tão lindinhos, né? Que eles são tão inocentes, tão fofinhos, e a gente vai, só que isso também esconde um perigo, diante dessa aparência de pureza, de angelitude, deixarmos de ver as tendências, e é preciso que possamos combater desde já. Quando eu vi recentemente uma disputa bélica, vamos dizer assim, entre o filho e um pai, pela disputa de um controle remoto. O pai querendo ver o jogo do Brasil, ele querendo ver desenho. E, por último, quem ganhou o embate foi o menino, foi a criança, né? E ainda ganhou, tomando com força, bateu assim no pai, ainda disse um palavrão. Meu Deus do céu, que má tendência. Era o momento de educar, mas ficou por isso mesmo. E aí eu fico pensando, né? Será que essa inclinação que ele traz vai ser melhorada? Se não tiver um break, né? Se tiver um direcionamento, uma orientação, né? E já falamos disso aí praticamente. É necessário estar atento e prevenido em relação às amostras de imperfeições, como falamos aqui agora. Tudo bem, eles são anjinhos, eles são lindos, são fofinhos, mas estão mostrando aí de ser. O problema é que eu vejo muito mais no filho dos outros do que vejo no meu, né? Justamente porque o excesso de amor não me faz isso. E isso é um perigo muito grande. E também a gente é um pouco, digamos, maldoso em relação aos dos outros, né? A gente vê uma situação, se fosse meu, eu não deixava. Aí o seu está fazendo algo até igual, vamos dizer pior, é igual. E não vemos, né? Não vemos.
É preciso ter o olhar atento. A quarta função, atratividade. E ela acontece mais na pré-adolescência. A sua graça provoca a ternura dos adultos. A inocente aparência oculta os seus maus pendores. E a quinta função, plasticidade. A dependência da criança em relação ao adulto. Nesse quesito aí, na 385 do Livro dos Espíritos. Essa dependência é necessária. Dependência não no sentido de ter que se virar sozinho, mas a dependência da vida. O pai tem várias situações aí de prover amor, prover alimento, prover o afeto, prover tudo, enfim, que seja necessário nessa parte. Enquanto isso, a criança está nos seus carinhos, aprendendo, vendo exemplo, e observemos que quase tudo não, muita coisa do que a criança, de como a criança passa a agir, tem a ver com o pai ou a mãe, o jeito de andar, o jeito de rir, a paciência ou a impaciência. Claro que isso não é regra, porque cada espírito tem sua individualidade, mas é um momento de aprendizado daquilo que ele não tem ainda, que o pai tem, e vice-versa. Eu conheço muitos amigos que se tornaram pessoas muito melhores depois que tiveram filhos, no sentido da paciência, da tolerância, no sentido da amabilidade, de olhar a vida com mais seriedade. Então é um aprendizado em mão dupla. Na verdade, toda a educação é assim. Ninguém ensina somente, ninguém aprende somente. Se ensina e aprende juntos. E a sexta função é a imersão. Do mesmo jeito que existe uma outra que não falamos porque não é positivo, que é a imersão, que é o contrário da imersão. A imersão é quando a criança ela se adentra demais em coisas que são viciantes, viciosas. E é preciso que, por exemplo, num jogo, né, a imersão é tão grande que ela não vê mais nada. Não está com fome? Está com sede? Está morrendo de fome, mas não sente. Porque está imersa naquilo ali. Ou em tudo que ela gosta de fazer, que seja um instrumento musical, se realmente gostar muito, ela imerge mesmo. E a imersão é o contrário, é positivo. Por quê? Porque agora é o afloramento das perfeições já conquistadas. Quantas vezes a criança nos surpreende numa sala de aula e em que aprende rapidamente, que parece que já sabia. Isso lembra a frase, que é muito repetida na educação, que diz o seguinte: aprender é relembrar. Não é tudo a ver. Aprender é relembrar. Porque para essas crianças que estão desempenhando aí, que estão nessa fase de afloramento, né, na imersão, elas trazem é como se já soubessem, e já sabiam mesmo, só está relembrando que já sabiam. Muitas vezes, na matemática, pequenos gêniozinhos ou grandes gênios, né, na matemática, na linguagem, nas artes. Recentemente no colégio, no dia do estudante, nós inscrevemos poucos alunos e aí ficamos preocupados. Será que dá para fazer um evento? E aí tivemos a ideia de dizer o seguinte: quando um começou, olha, quem souber fazer alguma coisa pode vir fazer. E aí apareceu gente que sabia habilidade com a bola, que eu achei um craque fenomenal, outro que fazia malabarismo, outro que desenhou ali em loco desenhos incríveis, um menino especial que desenhava muito bem, ninguém sabia, quer dizer, nós não sabíamos até então. Música, um cantou porque se inscreveu, mas aí o outro viu e ficou motivado, e motivou o outro, e aí vieram os dois. Vamos cantar aqui em dupla. Vocês ensaiaram para cantar em dupla? Não, a gente improvisa, e foi melhor do que o que tinha ensaiado. Os dois foram melhores. E não queriam sair mais, aí cantou rock, cantou hip hop, cantou, e não queria sair mais do lado da apresentação do pátio. Veja quantas coisas estão latentes, e é preciso que a gente ajude na imersão, né? Nisso que está intrínseca deles. Cuidados educativos, né? Propiciar o afloramento das qualidades. Por exemplo, aquele menino ali está com 2 pauzinhos na mão. Ele pode usar como batuta de instrumento musical, como ele pode usar na cabeça do outro.
Agora, cabe a todos nós direcionarmos, né, afloramento das qualidades que estão latentes, porque procedimentos inadequados vão fazer o contrário, perturbar, frustrar. E Kardec nos lembra, no Livro dos Espíritos, assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, mas indispensável, também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. A infância é necessária. Então não tem como, nos filmes de ficção científica, alguém chegar lá numa loja e falar: eu quero aí um robô pronto, e levar para casa essa pessoa com inteligência artificial. Eu não sei fazer, sem querer fazer propaganda do filme. Nada a ver. Tem que ser o ser humano. Vai de pequenininho à fase adulta, com erros e acertos. A gente espera que seja muito mais com acertos do que com erros, né? Tanto parte deles como da nossa parte. E interessante essa colocação de Hermínio Miranda, que ele fala: são espíritos que já existiam antes, em algum lugar, têm uma biografia pessoal, trazem vivências, experiências de um programa executado nesta vida, e aqui aportam para reviver e não para viver. Então, é isso que precisamos lembrar. Eles já existiam como nós já existimos. Então, não é um ser que está vivendo, está revivendo, né? Então, o que será que está trazendo? O que será que precisa melhorar? E o que será que precisa que eu ajude a melhorar? Então, é importante fazermos isso. Claro que com muita paciência. Quem acha que vai tirar uma má inclinação da noite para o dia se engana. Eu estou dizendo isso não é para desmotivar, é para motivar, porque às vezes nós podemos nos desmotivar. Como? Mas para aprender uma coisa ruim é no instante, basta ver. Não é assim que a gente fala? Agora, para tirar essa má inclinação, a gente repete e não quer. Faz de conta que entra aqui e sai acolá, não é isso que a gente fala? Mas é assim mesmo, porque a má inclinação todos nós temos, e temos muito, inclusive eles, né? Agora, as boas não tivemos, as boas serão aprendidas, reaprendidas. Por isso que precisamos vir de novo, né? Então é preciso ter paciência mesmo. Se não for agora, daqui ao ano que vem, daqui mais um ano, nem que seja na fase adulta, vai aprender. Vai aos poucos até aquilo ficar consolidada, e consolidando, aí sim é para sempre, né? Mas precisa consolidar. Se não consolidar agora, consolida na próxima encarnação. Questão, por exemplo, da honestidade. Nós somos honestos, e quem é corrupto é o político, não é assim que todo mundo fala? Mas nós furamos fila, nós aceitamos a sonegação, sonegar o imposto. Nós pedimos que o contador dê um jeitinho para pagarmos menos que realmente deveríamos pagar. Nós queremos dar um jeitinho para não ter a nota fiscal. Ou seja, a gente quer sempre tirar vantagem. E o que é isso? Não é? Na verdade, nós temos que rever todos esses conceitos para que nós possamos também consolidar. Isso quer dizer o quê? Somos honestos, não estamos roubando dinheiro. Mas ainda a honestidade não está totalmente consolidada. Se tivesse, a gente não pedia para dar um jeitinho. Dê um jeitinho aí, né? Você fala que jeitinho é coisa de brasileiro. Não é. Não é, isso é horrível. A pior coisa do brasileiro é aceitar a questão do jeitinho. Porque é passar a perna no outro. É tirar a vez de quem tem. Enganar-se. E aí, professor Ney Lobo diz o seguinte: olha como ele traça o degrau evolutivo. Insensibilidade, por quê? Como a coisa vai na criança? Vai da insensibilidade para a sensibilização. Da sensibilização para a sensibilidade. Agora, a sensibilização está consolidada. Enfim, sentimentos. Agora eu sinto o amor, eu sinto a honestidade, eu sinto vontade de fazer o bem. E por fim, atos. Eu sinto, mas agora eu faço. Quantos de nós espíritos falamos: eu acho tão bonito fazer caridade, eu acho tão bonito. Está só achando bonito, né? Precisa ir lá. Ainda está com o escorpião no bolso, ainda está com o jogo de futebol ainda melhor do que isso ou aquilo, né? A casa espírita e por aí vai. Lembrando de Emmanuel, quando fala da irracionalidade para a inteligência, da inteligência para a humanidade, da humanidade para a angelitude. Também lembra também aquela frase de Leon Denis, né?
agora me fugiu a frase, que a evolução vai do animal até a angelitude, né? Do átomo ao arcanjo. E Nelobo lembra no quesito reencarnação, agora não mais na aprendizagem, no quesito reencarnação, encarnação, resistência. Por que resistência na encarnação? Assim, vem a encarnação e em seguida a resistência. Resistência porque aprender não é só porque você disse que é assim. É a questão do falar e o exemplo. Tem que fazer o que eu digo, né? Não faça o que eu faço, não funciona, né? Então, resistência até, e se for necessário, uma nova encarnação, para continuar resistindo às tentações e resistindo à aprendizagem, resistindo agora no sentido positivo, né? Resistir para que haja. Esforço. Não tem como aprender sem esforço. Não tem como evoluir sem esforço. Educação, evolução. Olha só como chegará a evolução. Não é uma hora para outra. Não é vivendo por viver. Deixa a vida me levar, vida leva eu, como diz a música, não dá certo. Tem que ter na encarnação, resistência, esforço, educação, evolução. Chama atenção para a educação. Que é educação? Que também confundimos muito. Educação não é como a mãe chegou para mim e falou: vocês estão fazendo aqui um trabalho horrível. Minha filha está aqui desde o começo do ano e não mudou nada. Aí eu pensei, como assim? Me explique melhor, senhora, porque a gente, não só eu, como todos os professores, queremos entender isso. Ela diz: olha, eu imaginei que ela, em história, em português, em matemática, ela veio e não mudou nada, não aprendeu nada, né? Eu sei que ela aprendeu muito, porque ela chegou com, a gente faz diagnóstico, aprendeu conteúdos, né? Mas ela realmente continuava muito bruta, ela realmente continuava não muito dócil, vamos falar dessa forma. Ela disse: lá em casa eu não aguento, eu pensei que vindo para cá, porque ela estava uns 4 anos sem estudar, ela vindo para cá, ela ia ficar mais educada. Minha senhora, existe educação e instrução. A escola faz as duas coisas. Ela instrui enquanto ensina os conteúdos. Ela ensina. Instrução é ensinar. É o ensino, a aprendizagem. Mas educação, propriamente dita, é isso e mais valores. Quando ela age com brutalidade, quando ela xinga a senhora faz o quê? Eu xingo ela também. Disse o quê até? Meu Deus do céu. Disse como xingava, né? O que xingava. Respondia uma a outra. Preciso entender educação como isso, como valores, né? E não é escola, e não é só família, as duas coisas, porque a criança ela dorme em casa e vive em casa na escola. São 4 horas na escola. E são o resto das horas a gente espera que seja em casa, mas nem sempre é, né? Mas deve ser. E passa muito tempo em casa. E como é que a escola vai dizer? Tem que ser paciente. E assim, não é. Paciência se tem praticando, né? Amor se tem amando, né? Não é dizendo que tem que amar, né? Olha, sejam pacientes, sejam amorosos. Vai adiantar? Não. Tem que ser na prática, fazendo, amando. Só a educação poderá reformar os homens. O livro dos Espíritos. Só a educação poderá reformar os homens. E Kardec, como educador, ele traz essa ideia de ensino e de educação propriamente dita, quando trata de valores e de virtudes. É pela educação, mais do que pela instrução, que se reformará a humanidade em obras póstumas. Olha, no nosso Pentateuco, né? Cada espírito, um universo, uma necessidade. Então ninguém é igual a ninguém. Ah, mas o meu filho mais velho não deu trabalho nenhum, e o outro, meu Deus do céu, é totalmente o contrário, dá muito trabalho, ou o contrário, né? Mais velho deu, mais novo não. Aí teve gente que disse: eu tive um filho e eu imaginei que se todos fossem igual a ele, eu teria 10 ou 15, porque não deu trabalho nenhum. Aí veio o segundo, pronto, existe ter mais. Cada espírito, um universo, uma necessidade.
Cada reencarnação é uma chance de evolução. Então, imaginemos, se cada reencarnação é uma chance de evolução, de aprender, de evoluir, né? Então, por que nós muitas vezes não pensamos no filho, no aluno, como espíritos, né? Como indivíduos, individualidades, né? Muitas vezes nós queremos medir tudo pela mesma medida, todos pela mesma medida. Isso não existe. Por exemplo, avaliação em escola, a gente sabe como é, né? A gente faz, olha, eu tomei um susto esse ano. Eu fiz uma avaliação e o menino ficou calado, né? Logo que chegou, 15 dias depois, fizemos um teste. E esse menino já chegou atrasado porque escola nenhuma queria ele. Aí ele chegou e disse, olha, esse menino não tinha mais vaga, mas temos que botar ele porque está curso em escola e tal. Ficou o menino lá quieto. Chegava quieto, saía quieto. Pessoal, o menino era mudo, surdo-mudo. Como é que ia falar? Como é que ia dizer? Nada aí. E de repente ele fez a avaliação e ficou olhando para a avaliação. Olhou para mim e para a avaliação. Aí ele disse, olha, você chegou há pouco tempo. Deixa eu quer fazer depois. Ele não entendeu. Ele fez. Aí foi que eu entendi. Ele não está ouvindo. Você está me ouvindo? Eu fiz gestos. Ele disse. Falou que não. Ele gesticulou que era surdo, mudo. Então o seu caso é diferente. Aí botei ele na minha mesa. Fica aqui um pouquinho, aí fui terminar de ajeitar. Sempre fica aquelas pendências, né, na colocação das provas, muda um de lugar, não sei o quê. Aí depois eu fui tentar dialogar com ele, mas eu não sei Libras. E aí? Aí eu fui chamar, alguém passou, pedi para trazer uma aluna que acompanhava o irmão. Aí eu pedi, quando terminar a prova, vem aqui. Aí quando ela terminou meia hora depois, levamos o menino para. Não deu tempo, levamos o menino para a sala de coordenação. Na verdade, não tem nem coordenadora, mas tem uma sala. Vamos para lá e fizemos a prova. Ele dizia, falava com essa pessoa que sabia Libras e eu escrevia para ele, qual era a resposta. Quando era alternativa e quando era, eu escrevia para ele. Porque ele trazia, mas ele disse que queria fazer a prova. Você quer fazer depois? Ele, não, eu quero fazer agora, eu quero fazer. Ele estava que queria fazer, apontava. Queria fazer. Por quê? Porque ele não queria ficar para trás. Foi o que eu entendi. Imagine como essas pessoas sofrem, né? Porque essas inclusões. Ela fala, mas se eu não fizer agora, para fazer depois, vão me achar incapaz. Eu acho que deve ter pensado isso. E não foi uma nota ruim. Mesmo tendo chegado há poucos dias. 2, 3 dias de chegado na escola. E não foi uma nota ruim, foi uma nota boa. Então é esforçado demais. Muito esforçado, pela dificuldade de ninguém saber o que ele está querendo dizer. E chegar na escola que não tem profissional para isso. E agora é que o Estado está mandando. Depois que a gente está cobrando, isso já foi no início do ano, quantos meses já tem? 6 meses, 5 meses, né? Que a gente pede. Está chegando agora, na terceira unidade. Está chegando um profissional de Libras para acompanhar. Esse, depois dele, chegaram mais 2 também surdas mudas, e um que é quase cego, mas ele estuda com o irmão. Aonde eu quero chegar com essa história do irmão, está sempre dizendo que está sendo inscrito, ele vai, acompanha, os dois estudam juntos. Onde eu quero chegar com essa história? Como podemos querer avaliar, querer conduzir, querer educar todos da mesma maneira? Filhos, alunos, no dia a dia com as pessoas, se todos são diferentes e precisam de situações próprias, de condições que são tão próprias, né? Então é isso. Tempo para pensar no ser espiritual que somos, quebrar a barreira da dor e valorizar a vida, abrir a porta da oportunidade. Isso que devemos lembrar sempre. E vamos parar por aqui, porque o tempo disse para mim, acabou. Chega, você já falou demais. Então que possamos sempre lembrar desses 5 itens, né? Nas nossas vivências, no dia a dia, porque a gente só vai conseguir evoluir e ajudar o próximo a evoluir se tivermos essa lembrança, né, sempre, de que cada pessoa é um mundo, é um universo, né? Que todos nós trazemos necessidades que são próprias nossas.
que na verdade a reencarnação atual, ela é a melhor oportunidade que tivemos até hoje para sermos melhores, né? Porque se não somos ainda um anjo, éramos menos nas encarnações passadas. Essa é a melhor oportunidade para evoluirmos mais e mais. Que Jesus nos abençoe.